A graça e a paz, meus irmãos, mais uma vez, aqui o pastor John, e continuando com a nossa playlist aí, os tipos de sermão. Se você está gostando desses vídeos, curta o canal, se inscreva no canal e também comente aí o que você está achando desses vídeos, se está lhe ajudando de alguma maneira. Então vamos lá para o sermão biográfico. O sermão biográfico, como a palavra diz, bio vem de vida e gráfico é da palavra grafia ou da palavra grafê, que significa escrito, aquilo que está escrito sobre a vida de alguém, a vida de um personagem. Então, o sermão biográfico, ele é definido pela vida do personagem ou pela história do personagem. Você tem que escolher um personagem para fazer o seu sermão biográfico. A base desse sermão são todos os textos bíblicos que contam a vida do personagem. Então, todos os textos bíblicos que falam sobre a vida do personagem será a base do seu sermão. E a estrutura desse sermão biográfico? Como ficará a estrutura do sermão biográfico? Baseado em duas partes. A primeira parte é a história e a segunda parte é a aplicação. Então observe, vamos dizer que eu escolho aqui um personagem. Personagem Pedro ou João Batista ou Moisés. A primeira característica desse sermão é você escolher um personagem. Você não pode escolher vários personagens, a não ser que você esteja contando a história dos discípulos de Cristo, mas mesmo assim já foge do sentido do sermão biográfico. Então, você escolheu um personagem, pode ser Pedro, pode ser João Batista, pode ser Moisés. E o que você vai fazer? Você vai recolher nas Escrituras os textos que falam sobre a vida desse personagem que você escolheu. Digamos que você escolheu o personagem Pedro. A Bíblia não fala sobre o nascimento de Pedro. A Bíblia vai falar sobre... A primeira vez que a Bíblia fala sobre Pedro é quando Jesus encontra com ele e convida ele para que ele seja pescador de homens. Deixe de ser pescador de peixe e passe a ser pescador de almas. Então, ali é a primeira vez que a Bíblia fala sobre Pedro. E você vai começar com o que a Bíblia fala. Você não vai conjecturar, você não vai inventar. Olha, Pedro nasceu assim, ele tinha isso, ele tinha aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo, sem ele ter feito. Não invente. Você é um pregador bíblico, então pregue de acordo com a Bíblia. Se você não é um pregador bíblico, você não pode nem estar no púlpito. Mas se você é um pregador bíblico, você vai se ater à Bíblia. Outra coisa que você tem que entender é que no sermão biográfico você está tratando de Pedro. Então, você não vai falar de João Batista, você não vai falar de Moisés. Se o seu sermão for sobre Moisés, então você tem na Bíblia o nascimento de Moisés. Se o seu sermão for sobre João Batista, tem na Bíblia o nascimento de João Batista. Você não precisa inventar, você vai falar o que está escrito na palavra de Deus. A característica de um pregador bíblico é justamente
pregar a Bíblia, falar o que a Bíblia fala, não inventar, não conjecturar. Então, cuidado. Conjecturas são válidas se elas tiverem apoio na palavra, mas ela tem um limite. Você não pode conjecturar da forma que você quiser, sem limite algum. Cuidado com conjecturas. Então você escolheu falar sobre Pedro, você recolhe os versículos que falam sobre Pedro, e a estrutura do sermão vai ser contar. Primeiro você vai contar a história de Pedro. Depois que você contar a história de Pedro, você vai aplicar a história de Pedro à vida do seu ouvinte. Porque você não pode ficar lá na história de Pedro 2000 anos atrás e não chegar aqui em 2020 e falar o que realmente as pessoas precisam ouvir. Então, o que a história de Pedro tem a ver com a história do seu ouvinte? Você pode falar sobre a fé de Pedro. Pedro era um apóstolo que tinha muita fé. Ele foi o único apóstolo que andou sobre as águas. Ele tinha uma ousadia, ele tinha fé, ele tinha ousadia. Agora, Pedro também tinha defeitos. Ele negou Jesus. Mas Pedro também se arrependeu. E tudo isso aqui vale a pena você trazer para a vida do teu ouvinte. Agora, toda pregação bíblica, ela é teocêntrica, cristocêntrica. Ou seja, ela tem Deus como centro, tem Cristo como centro. Então, você vai falar de Pedro? Sim, mas você vai trazer a ação, por exemplo, a ação do Espírito Santo na vida de Pedro. Quando Jesus diz assim, olha, Pedro, quando tu te converteres, tu vai levantar os teus irmãos. Quem é que levanta Pedro? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Pedro não é nada. Você observa que Pedro é um antes do dia de Pentecoste e depois do dia de Pentecoste, Pedro é outro. Antes do dia de Pentecoste, Pedro é aquele discípulo que negou Jesus. Depois do dia de Pentecoste, Pedro é aquele discípulo que, através da ação do Espírito na vida dele, ele foi restaurado e ele prega a palavra, apanha pelo Evangelho, mas ele não nega Jesus, ele não para de pregar. Então, você tem que trazer Deus através da vida de Pedro, você tem que falar de Deus. Através da vida de Pedro, você tem que falar de Jesus. Através da vida de Pedro, você tem que falar sobre o Espírito Santo. Amém? Então, da mesma maneira, se você vai falar sobre João Batista era um homem ousado, João Batista era um homem de caráter, João Batista era um homem que falava a verdade, mas João Batista tinha um propósito. Qual era o propósito de João Batista? Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Salvador. Então, o propósito de João Batista era anunciar o Salvador. Então, sempre você fala do personagem, as lições que o personagem traz, mas você leva para Jesus. Moisés nem se fala, porque Moisés é um tipo de Jesus. Mas aí você já tem que estudar uma matéria da teologia chamada tipologia. Que aí você vai ligar a pessoa de Moisés com Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Então essa é a função da pregação bíblica, da pregação cristã, é levar Cristo para as pessoas. Esse é um erro que muitas pessoas que pregam sermões biográficos cometem. Ele fica só na vida do personagem e não traz Cristo para a vida das pessoas. Amém? Então, creio que você já entendeu o sermão biográfico, a sua base, a sua estrutura. Até a próxima. Em nome de Jesus.
O próximo sermão que nós vamos falar é o sermão expositivo. Fica na paz.